Ascensão das classes sociais no Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o professor Márcio Postman, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor Postman, eu queria entrar na questão do desemprego, os últimos dados. A taxa de desemprego da economia brasileira atingiu em setembro último a marca de 6,2%, o índice mais baixo da série histórica iniciada em 2002 pelo IBGE. Segundo o Instituto, a desocupação caiu em função da abertura de novas vagas e não porque as pessoas desistiram de procurar trabalho. Em agosto de 2009, a taxa de desocupação era de 8,1%. Com algumas oscilações, veio caindo até chegarmos aos 6,2%. Nesse mesmo mês, setembro, o rendimento médio real dos trabalhadores em todo o país atingiu a marca de R$ 1.499, um aumento real de 6,2% sobre o valor de setembro de 2009. Que análise o senhor faz desses dados? Bom, primeiro, um aspecto técnico. Esses dados do IBGE são dados referentes a somente 6 regiões metropolitanas. Não são dados do Brasil. Embora, no contexto que estamos vivendo, possivelmente seja um bom reflexo da realidade nacional. Mas nós temos desempregos diferentes. O desemprego na zona rural, por exemplo, é de natureza diferente do emprego urbano, das grandes cidades, pequenas cidades, etc. Mas não há dúvida que a trajetória do desemprego vem sendo reduzido, e isso aponta justamente para um possível momento, talvez inédito no Brasil, de nós termos então a questão do emprego, da formação, da qualificação do trabalhador como um constrangimento ao crescimento da economia nacional. Uma vez que nós já observamos determinados setores, em determinadas regiões do país. Tem vaga, mas não tem gente preocupada. Exatamente. Quer dizer, tem pessoas, o Brasil tem um estoque de desempregados ainda significativo, não é? Mas as pessoas, 80% dos desempregados brasileiros não têm capacitação ou experiência profissional para poder exercer aquela atividade. Portanto, nós estamos agora não apenas preocupados com essa situação, não é? Mas a necessidade do Brasil rever, inclusive, parte das suas políticas voltadas para o trabalho. Nós precisamos trabalhar com o futuro, com as expectativas de tipo de emprego que estão sendo gerados e preparar antecipadamente a mão de obra. Isso é um esforço de qualificação dos trabalhadores em termos nacionais, é um esforço de modernização do sistema nacional de intermediação de mão de obra e até mesmo do pagamento do benefício às pessoas que ficam desempregadas. Então, estamos entrando numa situação de transição do desemprego estrutural brasileiro para o desemprego friccional, que é, na verdade, muitas vezes a existência de um emprego sem que a pessoa saiba do emprego, sem que ela esteja em condições de ocupar aquele posto de trabalho. Então, requer agora uma sofisticação das políticas públicas para poder fazer com que as empresas que queiram contratar possam, de fato, encontrar pessoas adequadas para essa ocupação. Mesmo que a gente tome por base esse crescimento em 6 regiões metropolitanas, tem uns números interessantes aqui que a gente gostaria que o senhor também comentasse. No período de um ano, os empregados sem carteira assinada no setor privado obtiveram um aumento de 12,4% nos seus rendimentos. Os empregados com carteira assinada obtiveram somente 2,4% de aumento em um ano. As pessoas que trabalham por conta própria tiveram aumento de 5,2%. Militares e funcionários públicos, 6,3%. E empregadores, 13,6%. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas e tal. Que conclusões o senhor pode tirar essas diferenças? Pessoas sem carteira assinada terem rendimentos maiores de quem tem carteira assinada. Como o senhor avalia isso? Trabalhando com a média da remuneração, isso aqui são as 6 regiões metropolitanas, As regiões são Salvador, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Exatamente. Quer dizer, em geral, o trabalhador com carteira assinada tem uma remuneração média mensal 30% acima da remuneração do trabalhador assalariado sem carteira, né? Então, ter carteira, não apenas pelo fato de ter os direitos, mas em média ele recebe acima de quem não tem carteira. O fato de, nesse período de setembro do ano passado a setembro deste ano, ter havido maior expansão da renda média dos trabalhadores sem carteira assinada, nosso modo de ver, está diretamente relacionado ao comportamento do salário mínimo. Porque o trabalhador com carteira assinada, de maneira geral, é uma parcela muito pequena
que recebe o salário mínimo. Ele geralmente ganha acima do salário mínimo. Então, o aumento do salário mínimo, ele repercute muito mais nos trabalhadores que não têm carteira assinada, porque alguém vai dizer, mas não é obrigatório pagar o salário mínimo para quem não tem carteira assinada. Não é, mas há uma prática no Brasil, a gente comparar os vários dados, mostram que, em havendo elevação do salário mínimo, isso ocorre simultaneamente, mesmo em trabalhadores que não têm carteira assinada. Portanto, nosso modo de ver está relacionado a esse fato do salário mínimo, que rebate mais fortemente em trabalhadores do setor privado, sem ter a contratação formal. Por outro lado, também se percebe que, no caso dos servidores públicos e militares, houve um reajuste nesse mesmo período superior ao dos trabalhadores do setor privado, com carteira assinada. Também, a nosso modo de ver, está associado à política de correção da remuneração, especialmente no setor público federal, que vem ocorrendo nos últimos anos, de ampliação das carreiras e também em termos de elevação do salário mínimo, pois nós tivemos um longo período dos anos 90, início dessa década, sem grandes reajustes. Então, houve uma recuperação desse valor que se faz refletir nesse quadro. E, por fim, a melhor desempenho em termos de remuneração está diretamente relacionado aos empregadores, que vêm por força da ampliação dos negócios, ampliação dos faturamentos. Isso resulta, sobretudo, em melhor rendimento para quem é empregador. Queria examinar um pouquinho os dados sobre a pesquisa de orçamentos familiares. Se compararmos as duas últimas POFs, né, essas pesquisas, calculado pelo IBGE, 2002, 2003 com 2008 e 2009, nós notamos que a renda familiar média no Brasil cresceu 10,8% nesse período. Mas esse aumento não foi uniforme para todos os estratos. A renda dos 10% mais pobres aumentou 42,1%, a dos 10% mais ricos subiu 13,3%. A proporção de pessoas pobres caiu de 18% para 10% do total pesquisado. Então, quer dizer, houve progresso na distribuição de renda e na redução da pobreza. Sim, olhando a pesquisa de orçamento familiar, nós podemos perceber não apenas a ampliação da renda das famílias, mas também uma mudança na composição dos gastos. Né? Quer dizer, uma perda de importância dos gastos com alimentação e uma ampliação dos gastos com habitação e transporte. Quer dizer, esses são os principais problemas das famílias hoje nas cidades, não são mais as despesas com alimentação, mas sobretudo com habitação e transporte. Uma vez que esses dois gastos praticamente representam quase 2/3 do orçamento das famílias brasileiras. Então, é algo fundamental de ser reconhecido, por um ponto de vista de políticas públicas, da importância da redução das despesas com habitação e, sobretudo, com transporte, que é o que mais cresce, é a despesa fundamental das famílias, então são essas duas. Quer dizer, a despesa com habitação, ela pode ser aluguel e pode ser também a aquisição da casa própria. Pode ser sim. E nas duas... Condomínios, sim, gastos que tem na manutenção da casa. Né? E há um outro aspecto bastante importante, que é de entender o que permitiu que houvesse a redução das despesas com alimentação das famílias. A nosso modo de ver, isso remete inclusive a um debate que ocorreu nos anos 50 e 60, que se acreditava que o Brasil não teria condições de ampliar a oferta de alimentos, dado a rigidez na estrutura fundiária, nas técnicas de produção, etc. E nós tivemos um salto, uma revolução, digamos, no campo, que permitiu hoje o Brasil ser o segundo maior produtor de alimentos do mundo, não é? E essa elevação foi compatível com o crescimento da população e permitir que esses alimentos não subissem a tal ponto que tornassem impeditivos às famílias. Quer dizer, em termos relativos, os preços dos alimentos não cresceram na mesma magnitude que a renda das famílias, de tal forma que isso permitiu a elas não apenas substituir produtos que se consumiam no passado, mas encontrar alternativas de menor custos para o seu sustento. Mas o aumento da renda também, porque o consumo de alimentos é um tanto inelástico, né? Arroz, feijão e tal. O aumento da renda implica também ele poder gastar em outras coisas ou manter o gasto com alimentação ou até diminuir. Eu acho que tem alguma relação com o aumento da renda, isso aí? Tem os gastos chamados incomprimíveis, né? Por exemplo, alimentar, morar e se transportar é incomprimível, não tem como você viver sem usar isso. Agora você pode reduzir em saúde, pode reduzir em educação, com consequências, evidentemente, nisso. Mas nós tivemos, ao nosso modo de ver, esses dois movimentos. A elevação da renda das famílias, essa elevação é muito mais estimulada pelo fato de você ter mais pessoas na família que trabalham, e também pelo fato de haver uma redução no número de membros das famílias. Né? Porque antes você tinha uma família com 5, 6 pessoas, agora você tem uma família de 2, 3 pessoas, então a renda
per capita, ela cresce por um fator estatístico nesse sentido, né? Mas não há por que não deixar de reconhecer que, de certa maneira, houve uma melhora em termos reais da renda e, por outro lado, em termos relativos, os preços dos alimentos não seguiram na mesma proporção do que a elevação dos salários. Está vendo um trabalho do IPEA, a contribuição do rendimento das mulheres na renda das famílias aumentou de 30,1% em 92 para 40,9% em 2009. Isso mostra o efeito do ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Essa participação deve continuar crescendo? Isso foi importante para a alteração da distribuição de renda no Brasil? Nós acreditamos que é inexorável a maior presença da mulher no mercado de trabalho. Nós estamos longe de termos os mesmos parâmetros verificados em países desenvolvidos, então ainda há um espaço para a mulher crescer do ponto de vista da sua presença no mercado de trabalho. Também precisamos reconhecer que os postos de trabalho que mais se expandem no Brasil são postos vinculados a serviços, que de maneira geral eles abrem uma perspectiva melhor para a mulher entrar no mercado de trabalho do que os postos de trabalho na agricultura e na indústria. Então, a trajetória da expansão do emprego certamente é um elemento que oferece melhores condições da mulher disputar o posto de trabalho com o homem. E, certamente, outro aspecto que é inexorável de ser reconhecido é a mudança na estrutura das famílias. Na realidade, as famílias que mais crescem no Brasil são famílias monoparentais, são famílias constituídas de um adulto e uma criança. E na maior parte das vezes, essa criança é chefiada por uma mulher, quando não um idoso. Então, também a mulher passa a ter um papel muito importante na chefia da família. E, na realidade, são famílias muito diferentes daquelas que a gente conhecia há 30, 40 anos atrás, famílias de 4, 5 pessoas, em que o homem era o chefe de família. Agora, cada vez mais, cresce também a presença da mulher, o que torna a ela um papel mais complicado, porque ela não apenas exerce o trabalho fora de casa, como também o trabalho dentro de casa. Então, ela está submetida a uma dupla jornada e, muitas vezes, essa dupla jornada não é reconhecida internamente, muito mais pela sociedade como um todo. Professor, a gente já falou em ascensão, classe C, que a classe C hoje virou um sinônimo até de debate sociológico, a importância que a classe C passou a ter no país. Como o senhor analisa o movimento de ascensão, esse movimento de ascensão que tem sido identificado e que diz que 32 milhões de brasileiros se movimentaram dos estratos mais baixos para a classe C no período de 2000 e 2010. Por exemplo, aumento da renda, melhores oportunidades de trabalho. Em 2002, comparado com 2010, as classes A e B representam aí 13%, em 2010 isso vai para 15,5%, a classe C em 2002, 44%, que esse foi o grande salto, vai para 52%, quer dizer, parece que a pirâmide começa a ficar um pouco mais democrática. Em 2002, a chamada classe D e os remediados classe D, 12,5% em 2002, vai para 14% em 2010, e as classes pobres, a classe E, os pobres que estariam na classe E, saem de 30,5% e descem para 18,5%. Isso é um movimento democrático? Como a senhora analisa esses números aí? Eu diria que esse é um movimento de mobilidade social, né? A mobilidade social talvez seja um dos principais charmes do capitalismo brasileiro, né? Um capitalismo que não fez reformas, quer dizer, não alterou a sua estrutura patrimonial, mas, de certa maneira, foi algo que permitiu mobilidade, haver uma mobilidade na estratificação da sociedade, não é? Infelizmente, nós passamos 2 décadas, as décadas de 80 e décadas de 90, que foram décadas de praticamente imobilidade. Baixo crescimento econômico, havia uma dificuldade, especialmente na classe média, de ter a garantia de que os filhos da classe média pudessem reproduzir um padrão equivalente dos pais. Nós tivemos sinais de regressão social. E agora, nesse período mais recente, então nós voltamos a observar uma maior mobilidade na sociedade. Se o senhor pudesse resumir em 4, 5 pontos, o que determinou essa mobilidade? Foi só o Bolsa Família? Não. Só os programas sociais? Não. A Previdência? O que de fato foi determinante para que se deflagrasse entre 2002 e 2010 esse processo de mobilidade social? Essa mobilidade social ela é muito mais na base da pirâmide social. Até, tal forma porque que essa pirâmide mudou, passou de 13 para 15,5. Sim, eu Quer sei, dizer, mas ela cresceu.
Sim, a elite. A mobilidade praticamente atinge a todos, mas de forma diferenciada. Isso. Não é? Nós tínhamos, por exemplo, nos anos 70, período do milagre econômico, não é? Havia também mobilidade de forma generalizada, só que era diferente. Os segmentos da cume da pirâmide, não é? O topo da pirâmide, se mobilizavam mais rapidamente. A gente sempre dava o exemplo de que os ricos no Brasil chegavam no edifício, pegavam o elevador e subiam muito rapidamente. Né? A base da pirâmide social chegava no mesmo edifício, mas ia subindo pela escada. Não é? Também subia, mas agora nós estamos uma espécie de uma certa inversão nesse sentido, porque os segmentos de menor renda vêm ascendendo mais rapidamente. E essa ascensão deve-se, de um lado, à melhora da renda, não há dúvida em relação a isso, mas também se deve ao fato de onde estão obtendo a renda, que tem a ver com o emprego, o tipo de emprego que nós crescemos. O Brasil está gerando empregos formais numa quantidade impressionante. Por exemplo, o melhor momento que nós tivemos no Brasil em termos de geração de empregos formais foi na década de 70, que a cada 10 empregos gerados no Brasil, 8 eram assalariados e 7 com carteira assinada. Hoje nós estamos gerando a cada 10 postos-trabalhos, 9 são com carteira assinada. Então, houve um movimento de formalização de empregos, geração de empregos, que garantem pelo menos o salário mínimo e os mínimos direitos. E isso, evidentemente, tem a ver com a forma com que o Brasil vem crescendo nos dias de hoje, que abre essa oportunidade de ter empregos melhores, porque são com carteira assinada, não é? E ao mesmo tempo acompanhado de políticas públicas que, de certa maneira, ajudam na situação do desemprego, ajudam na situação de inatividade quando aposentado e ajudam até mesmo aqueles segmentos que estão sem ter condições de ter um emprego imediato naquele momento. Eu faria duas perguntas aqui. Essa ascensão, isso mostra, é estável ou corre o risco de em 1 ano, 2 anos, por exemplo, a gente acaba com a Bolsa Família ou reduz drasticamente em função da crise brasileira e tal? Isso alteraria dramaticamente esses números? Então, isso é estável ou ele ainda é um tanto gelatinoso? Essa é uma questão. E o senhor também falou de uma crescente formalização da economia. Isso joga fora esse debate da necessidade da reforma da legislação trabalhista, de flexibilizar a legislação? O senhor acha que essas mudanças apontam para um fim desse tipo de debate? Bom, duas questões também interessantes e complexas. Quando nós falamos sobre estratificação social, mobilidade de classes de renda, é que nem nós analisarmos alguém que anda de bicicleta. Se parou de pedalar, você cai. Ou seja, para que se continue a haver essa mobilização, essa melhora, essa democratização de oportunidades, é necessário ações contínuas no tempo, porque pode haver regressão. Não há dúvida nisso. O Brasil optar, por exemplo, fazer um ajuste fiscal profundo nesse momento. Não é? Obviamente nós vamos ter regressão do ponto de vista do emprego, da renda, então não pode deixar de pedalar, para que nós possamos ter continuidades do ponto de vista da mobilidade social. Em relação à questão da formalização, eu acredito que nós temos sim uma parte da sociedade, dos empregos, das empresas informais. Né? Informais que se dão, de um lado, porque não há legislação apropriada para poder dar guarida a esses segmentos. A gente pegar, por exemplo, as pequenas e microempresas, a agricultura familiar. Não há uma legislação que as proteja. A consolidação das leis do trabalho não dá conta disso, porque a CLT, de maneira geral, está voltada para o trabalhador subordinado, empregado. Quem não é empregado está fora dessa situação, apesar dos esforços que ele tem. Então, eu diria, é fundamental, a nosso modo de ver, tratar de nós termos uma legislação trabalhista mais ampla, que tenha a capacidade de incorporar segmentos que não são empregados, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores ambulantes, da agricultura familiar, trabalhadores independentes, conta própria e tantos outros que não se enquadram na categoria de empregados. Ao mesmo tempo, é fundamental, na verdade, um esforço para potencializar e valorizar as micro e pequenas empresas. Né? Participamos da ideia de que o Brasil precisaria, a exemplo do que ocorreu na agricultura, que criou um ministério, né, para a agricultura familiar e um ministério para a grande agricultura, nós temos também um Ministério do Desenvolvimento do pequeno negócio e do grande negócio. Porque isso precisaria, de certa maneira, vir acompanhado de políticas de crédito, políticas de inovação tecnológica e tantas outras ações que são fundamentais para o desenvolvimento dos pequenos negócios no Brasil. O que muda na estrutura de consumo com a mobilidade social? No próximo bloco. Aguarde.